Olá pessoal, bem-vindos ao canal Professor Luiz Sérgio. Seguindo hoje nesse vídeo com as dicas de aprendendo português. Hoje eu trago as habilidades, identificar os elementos da narrativa em um texto e identificar o efeito de ironia ou humor em textos variados. O objetivo nosso hoje é só com essas duas habilidades, porque não adianta jogar um monte de conteúdo, um monte de atividade e você não entender. Então, o que eu quero é que você saia desse vídeo hoje aqui com uma noção básica dessas duas habilidades. Isso é importante. Português é assim, não é simples, mas vamos por parte. Vamos tentar clarear essas duas habilidades. Então vamos lá. Leia o texto. Leia o texto abaixo. Essa primeira aqui é sobre a habilidade de identificar os elementos da narrativa em um texto. A teia de aranha. Eu tive de ir ao sótão procurar uns jornais antigos. Como toda a gente sabe, o sótão é o lugar da casa que menos é limpo. Nunca se convida as visitas para ir ao sótão. Nunca se utiliza o sótão, cheio de baús, malas e caixotes, para dar festa de aniversário. Até talvez não fosse má ideia. Eu, ao entrar no sótão, esbarrei uma teia de aranha. Falando dos elementos da narrativa, aqui nós temos a introdução. Eu li aqui a introdução dessa narrativa. Na introdução, pessoal, sempre traz as informações sobre o espaço onde a narrativa acontece. Aqui a gente já percebeu que ela acontece quando o narrador, o personagem, vai até o sótão. Então o espaço é no sótão. Eu, ao entrar no sótão, esbarrei em uma teia de aranha. E nesse momento aqui, pessoal, se inicia o conflito. Toda narrativa tem um conflito que acontece entre um personagem e outro. E se a narrativa for grande, pode até ter mais de um conflito. Então tem que ficar atento a esses elementos. E aqui se inicia o conflito. E aqui, depois do conflito, vem o diálogo. Que falta de consideração! Parafustou a aranha. Uma teia que me deu tanto trabalho para fabricar. Foi sem querer, desculpe, disse-lhe eu, um tanto encavacado. Quem estraga, arranja, gritou-me ela. Mas eu não sei tecer teia de aranha. Então não tivesse rasgado. Quem estraga, arranja, insistiu ela. Não tenho feito outra coisa. Aqui teve o diálogo, depois do diálogo, temos também, vamos ter aqui um suspense. O suspense é quando você fica naquela expectativa do que vai acontecer. E aí, o personagem vai arrumar a teia de aranha, no caso desse texto aqui, vai conseguir refazer a teia de aranha? O que vai acontecer? Então, o suspense. Então, não tenho feito outra coisa. Pedi instruções a um tecelão, a uma bordadeira e a uma senhora que trabalhava em malhas. Cada um a ensinou-me o que sabia e eu, mal ou bem, soltam a coser a teia da nossa aranha. Com tantas responsabilidades na minha vida, tantas histórias para contar, e sucede-me uma destas, ainda se a aranha se calasse, mas não se cala. Quem estraga, arranja, e sempre a desfazer o meu trabalho. Que falta de jeito, que horror! Mas dia menos dias, também eu me enervo e mando a aranha contar histórias, em vez de mim. Sempre queria ver como é que dava conta do recado. Aqui temos vocabulário, encavado, significa envergonhado. Percebemos aqui, pessoal, li o texto, eu falei para vocês da introdução, como que é, falei quando iniciou o conflito, também o diálogo, que isso acontece no desenvolvimento, em uma narrativa
também tem o suspense, né? O suspense, que eu falei, quando a gente fica naquela expectativa do que vai acontecer. O tempo, quando que aconteceu. O tempo é cronológico, linear. Isso significa se ele acontece assim, na ordem cronológica do relógio, dos dias. Primeiro um assunto, depois vem outro, que no caso esse aqui é cronológico. O clímax, que é a parte mais tensa da narrativa, quando se conclui, que você descobre o que aconteceu no texto. Aqui no caso, o personagem tentou, depois de ter instruções com vários profissionais, refazer a teia da aranha. E a aranha continuava a falar que estava fazendo mal feito. Entendeu? Então, esses vários elementos, vocês precisam dar uma estudada sobre isso. Porque não tem como você cru, assim, sem ter noção nenhuma do que é tempo, do que é espaço, do que é conflito, introdução, vamos dizer assim, clímax ou conclusão, você entender. E fora isso que ainda se subdivide. O tempo, cronológico, psicológico, entendeu? Histórico. Requer dar uma lidinha. Mas basicamente é isso aí. Agora vamos à questão sobre esse texto. O fato que motiva essa narrativa olha a questão, o que motivou, por que essa narrativa aconteceu. Preste atenção na pergunta. Não vai logo já pensando a resposta é essa porque eu vi no texto, que está escrito no texto. Não é assim. Tem que compreender realmente o que perguntou. Letra A. A aranha não consegue se calar. Isso aqui, se fosse perguntando se era verdadeiro ou falso, essa questão seria verdadeira. A aranha realmente não consegue se calar. Está lá no texto, a gente percebe isso na narrativa. Mas aqui perguntou sobre isso, o fato que motiva essa narrativa. Então, o que motivou essa história, essa narrativa ter acontecido, foi a aranha não se calar? Não, não foi isso. B. A aranha ter que contar histórias. Isso também falou no texto. Isso foi uma ideia, já no finalzinho do texto, do personagem, do personagem, narrador, de colocar a aranha para contar história, já que era isso que ele sabia fazer e ele não sabia tecer. E ver se fosse ao contrário, se a aranha também conseguia contar história. Mas foi isso que motivou a narrativa? Não, pessoal, não foi isso. Letra C. O narrador esbarrar na teia de uma aranha. E aí? É essa a resposta. Porque o conflito iniciou quando ele foi até o sótão e esbarrou na teia da aranha. Toda a história aconteceu depois disso. E toda narrativa existe um conflito que dá origem ao restante da história. E vem o suspense, e vem clímax, conclusão, entendeu? Então, bem claro, se você ler o texto, que a resposta é essa: o narrador esbarrar na teia de uma aranha. Então, isso aqui deu origem a toda a narrativa. Letra D. O narrador não saber tecer teia de aranha. Isso é verdade, tem no texto, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi o fato que motiva essa narrativa. Então, o que motivou a narrativa não foi o narrador não saber tecer teias de aranha. Ele realmente não sabia e não sabe tecer teias de aranha. Mas a questão não foi sobre isso. Estão entendendo como também precisa ter muita atenção, compreender texto? Você não pode ler o texto pensando lá se o Corinthians ganhou no domingo, ou voando, pensando lá na sua casa. Não, você tem que concentrar ali naquele momento e ler quantas vezes forem necessárias. E também saber o significado de cada elemento da narrativa. Não tem como, se eu não sei sinônimo, se eu não sei o que é clímax, eu entender. Tem que dar uma lida básica. Seguindo aqui. Nós vamos agora identificar o efeito de ironia ou humor em textos variados. Essa alternativa aqui, identificar essa habilidade, efeito de humor ou ironia em texto variado, pega muita gente. Muita gente não consegue identificar. Pais e filhos. Vamos ler o texto. O meu querido Lorenzo Mami, acho que lê assim, está entre as pessoas mais cultas e inteligentes que conheço. É crítico de arte e música. Ó, que interessante. Professor.
além de divertido, engraçado e grande torcedor de todas as modalidades esportivas. Escreve ensaios sobre a bossa nova de tirar o fôlego. Bossa nova é um gênero musical brasileiro de alguns dos anos 80, se não me engano, anos 70. Não, anos 80 mesmo. É italiano, criado em Roma, se a memória não me falha, mas vive em São Paulo há décadas. Anos atrás, antes do celular até, foi levar um dos filhos a uma festa de aniversário. Abriu-se a porta da casa, que emitia sinais claros de animação infantil. O filho entrou e o pai foi ao cinema. Buscou o filho na volta, depois do filme. Perguntou-lhe se o colega havia gostado do presente que compraram. Seu filho respondeu que, mais ou menos, o que era até surpreendente. Continuou, uma vez que o pai havia deixado no endereço errado. O filho do Lorenzo não conhecia o aniversariante e nem ninguém na festa, mas foi bem acolhido pela mãe do menino. Disse para o pai, que parou o carro para ouvir os detalhes da história. Deu tudo certo, brincou bastante, cantou parabéns, fez novas amizades. Então, se você lê o texto com atenção, com certeza você descobriu aqui qual é o humor. Nesse caso aqui, esse texto não se percebe ironia, que só teve humor mesmo no texto. Porque ironia é aquele efeito da pessoa pensar uma coisa e dizer ao contrário daquilo de forma irônica, mas nesse caso não, só teve humor mesmo. Que vamos ler as alternativas, depois a gente retoma aqui o texto para mostrar onde foi que a gente percebeu isso. O humor desse texto está no fato de: letra A, o filho falar que seu colega gostou mais ou menos do presente. É isso, pessoal? Não, isso está no texto? Está. Então, mas está no texto, vai logo marcando. Não, não é assim. Está no texto, o filho falou, mas não foi isso que causou humor. Ou você riu da pessoa gostar mais ou menos do presente. Isso é chato, não acontece. Letra B, o filho ser buscado pelo pai logo depois da festa de aniversário. Isso é engraçado? Foi engraçado? Causou humor? Não. Coisa natural. O pai deixar o filho e depois buscar. Letra C. O pai ter deixado o filho na festa de aniversário errada. Essa é a resposta. Isso é engraçado. Isso é humor. Ele deixou o filho na festa do aniversário errada e depois perguntou se o aniversariante tinha gostado do presente. Foi o que o filho respondeu. Ainda respondeu assim, para não deixar ele sem graça. Deve ter sido, né? Falou mais ou menos. E letra D. O pai ter ido ao cinema depois que deixou o filho em uma festa. Também não tem humor nenhum nisso aqui. Totalmente comum. Então, essa questão era simples de descobrir. Só bastava ler o texto com atenção. Muito engraçado deixar a pessoa numa festa errada, né? Muito engraçado. E esquisito também. Então, o vídeo de hoje foi sobre essas duas habilidades, só essas duas. Espero que vocês tenham compreendido, aumentado seu conhecimento sobre essa habilidade de língua portuguesa. Até o próximo vídeo. Quem não é inscrito, que está aqui pela primeira vez no canal, se inscreva. Sempre a gente vai tentar trazer novos conhecimentos para vocês, coisas interessantes e educativas. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.